Começamos falando sobre política aqui, porque o Ratinho Júnior sancionou 2 leis que geraram bastante polêmica já quando elas foram aprovadas lá na Assembleia Legislativa. Uma delas facilita o acesso ao porte de armas para os CACs e a outra proíbe o uso da linguagem neutra na administração estadual. Os textos entraram em vigor a partir da publicação, da sanção do governador, e essa lei, essa primeira delas, gerou bastante polêmica entre os deputados da situação e da oposição na época lá na LEP. Por quê? Ela facilita o acesso ao porte de armas de fogo para os colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, são conhecidos aí como CACs. Os deputados que subscreveram esse texto são Soldado Adriano José, Tião Medeiros e Maria Vitória do PP, Ricardo Arruda do PL, Tiago Amaral e Rodrigo Estácio do PSD, Alexandre Amaro, delegado Fernando Martins e Márcio Pacheco do Republicanos e Luiz Fernando Guerra e Plauto Miró do União Brasil. Segundo a proposta, que foi aprovada na Assembleia no final do ano passado, a medida visa reconhecer riscos e ameaças à integridade física dos praticantes. Entretanto, na prática, o reconhecimento de risco e ameaça garante legalmente que membros de CACs possam ter acesso facilitado ao porte de arma, autorização concedida e atualmente com base em normas federais. Por conta disso, a legalidade do projeto chegou a ser bastante questionada por alguns parlamentares por lá durante as sessões, em plenário na Assembleia. Mas o texto acabou sendo aprovado. Só que eu lembro aqui a você que os deputados da bancada da oposição já informaram que vão seguir aí nesse assunto e devem entrar na justiça questionando essa lei que foi sancionada. A outra lei, Riva, que foi sancionada pelo Ratinho Júnior, que também gerou bastante polêmica na Assembleia, foi aquela que proíbe o uso da linguagem neutra na administração estadual como um todo. Então a gente está falando aí instituições de ensino, bancas examinadoras de seleções, concursos públicos, não pode ser utilizada também na publicidade institucional, em informativos, circulares, e-mails, qualquer tipo de documento oficial, mas também nos currículos escolares das escolas estaduais, nos editais e provas e exames aí que sejam feitos pela administração. Na Assembleia, o projeto foi assinado pelos deputados reeleitos Alexandre Amaro e Márcio Pacheco do Republicanos e os parlamentares que estão deixando a Casa Legislativa, Homero Marquesi, do Republicanos, e Coronel Lido, Democracia Cristã. Além dessas sanções, publicadas no Diário Oficial, o governador Ratinho Júnior também vetou um projeto de lei de autoria do deputado Arilson Chiorato, da oposição, ele é do Partido dos Trabalhadores, um projeto que tinha sido aprovado também na Assembleia e que previa a gratuidade para gestantes de baixa renda no transporte rodoviário intermunicipal ou metropolitano. A justificativa que foi apresentada pelo governador para barrar esse texto do Chiorato é que ele é inconstitucional, já que invade ações que são conferidas exclusivamente à administração pública. Além disso, o governador ainda ressaltou que a gratuidade iria influenciar no cálculo geral das tarifas cobradas pelo transporte rodoviário. A partir de fevereiro, quando retornam aí os trabalhos lá na Assembleia Legislativa, os deputados vão precisar analisar esse veto do governador. Vão ter que decidir se eles derrubam ou se eles mantêm essa decisão de Ratinho Júnior, Riva? E aí, polêmicas que a gente já sabia que continuariam, até a sanção do governador. O projeto, no caso da facilidade do acesso às armas, a oposição já informou que vai entrar ainda na justiça para tentar reverter essa situação. Mas aí fica uma discussão, Riva, que tinha que ser completada, digamos assim, na Assembleia, e fica transpassando isso. Vai além, O que o governador... É sancionado, aí depois eles buscam a justiça para voltar atrás, alegando... Não deveria passar na CCJ. Inconstitucionalidade, é isso que eu ia falar. E aí passa na CCJ... Não deveria passar. Confuso fica para a população, para os eleitores. O que o governo do estado pode fazer é fazer alguma regulamentação em cima dos CACs com relação a tamanho, com relação a regras estaduais, por exemplo, de liberação, de bombeiro, de um monte de coisa. Agora, sobre porte de arma, essa coisa, o governo do estado não interfere. Apesar de sermos um estado federativo, em que os estados têm as suas constituições, há coisas que são de competência federal. Essa é uma delas. Então, isso não se mete. Mas nós somos um estado federativo centralizado, em que as principais decisões vêm do governo federal e não descentralizado, como é o americano, por exemplo, Enfim, então é assim que funciona na prática aqui na República Federativa do Brasil. Então nem tinha que ter esse desgaste. Isso aí é só desgaste bobo, desnecessário e tudo mais. Com relação ao todes e todas, eles,
Isso ele pode fazer. Dentro do governo do estado, a gente não vai usar essa linguagem neutra e ponto final, o que eu também acho fora do real. Da administração estadual. E aí chama atenção que a sanção vem no dia seguinte de termos trazido aqui que o governo federal utilizou numa manchete lá na Agência Brasil. Deputados eleitos. Uma manchete com linguagem neutra. A pedido, e isso tem que ser salientado, a pedido das deputadas eleitas e deputados eleitos ali, os deputados, porque eram do movimento LGBTQIA+, e gostariam desse tratamento. Se a pessoa quer esse tratamento, que daremos esse tratamento, mas não pode ser oficial do estado, porque existe determinação de regra linguística nesse país. Você tem a usual e a formal. O governo se comunica com o padrão formal, com a língua estabelecida. Mas eu sempre digo isso. Quero que você me chame de elo. Chamarei de elo. Quero que você me chame de todes. Estou numa plateia e às vezes eu dou palestra para alunos. Pode chamar de todes? Vou chamar de todes. Para mim não tem problema nenhum com isso. Até porque o pronome neutro já existiu lá no começo do latim, das influências. E aí foram feitos sendo reformas. Você teve algumas evoluções da literatura portuguesa. Se chegou à conclusão que o masculino podia ser o coletivo quando você tem todos e todas. E hoje é essa linguagem padrão formal, estabelecidas até em acordos ortográficos. Então, se a gente não consegue respeitar meramente um acordo ortográfico, quanto mais respeitar leis e outras regras. Então, pra mim, devia ser convencionado assim: eu quero ser tratado desse jeito. Você pode me tratar assim? Com perfeição. Riva, Manu olha pra mim e fala assim: Riva, a partir de hoje eu quero que você me chame de elo, porque, né, eu tô num processo de transição de gênero, eu me reconheço não binário, aquele monte de coisa. Beleza, vou chamar e vida que segue, né? Mas não pode ser impositivo. Isso tem que ser uma coisa de aceitabilidade, de afabilidade entre as pessoas, né? Tem que ser uma coisa em que as pessoas façam pela empatia de se colocar no lugar do outro, não como obrigação. Não como obrigação, né? E tem que deixar bem claro para as pessoas: nos vestibulares formais e oficiais ainda hoje, se usar a linguagem neutra, ela não vai ser aceita, porque a linguagem que tem que ser usada é a linguagem padrão formal brasileira, a gramática brasileira. Existem todas as regras. A não ser que no edital se libere, mas isso tem que ser deliberado dentro da comissão de vestibular, uma série de coisas. Não é assim tão simples, então tem que tomar cuidado com essas coisas para não haver prejuízo lá depois. Mas nisso o governador pode interferir com relação a porte de arma e liberação dos CACs, muda um pouquinho de figura. 11h15.